Vamos falar de um dos maiores desafios da ultrassonografia em pequenos animais, o pâncreas. Sabe aquele órgão que adora se esconder quando tá tudo bem, mas que, nossa, grita por atenção quando alguma coisa tá errada? Pois é, vamos ver como a gente usa a imagem para decifrar os sinais que ele nos dá. Então, a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa é essa: como é que o ultrassom consegue diferenciar um pâncreas normal de um que está inflamado? A resposta, gente, está toda nos detalhes da imagem, naquelas sombras e brilhos que acabam revelando a saúde do órgão. Certo, então vamos começar do começo. O pâncreas normal. E olha, é aqui que a gente já encontra o nosso primeiro grande desafio como ultrassonografista. O pâncreas saudável é, de fato, bem difícil de identificar. E a principal razão para isso é que a ecogenicidade dele, ou seja, o jeito como ele reflete as ondas do ultrassom, é quase idêntica à da gordura que fica ao redor. Os limites dele são pouco definidos, o que faz com que ele praticamente se camufle ali no meio. Para entender isso bem, a gente precisa falar um pouquinho sobre ecogenicidade. Ok, só para todo mundo ficar na mesma página, vamos definir esses termos rapidinho. Ecogenicidade é a capacidade de um tecido de refletir o som. Se algo é hipoecóico, vai aparecer mais escuro na tela. Se for hiperecóico, vai aparecer mais brilhante. E se for isoecóico, tem o mesmo tom de cinza do tecido ali do lado. Guardem esses conceitos, porque eles são chave. Agora, olhem só que interessante essa imagem de um pâncreas normal. Reparem como as setas estão apontando para uma estrutura que é praticamente isoecoica à gordura ao redor. É um exemplo visual perfeito da dificuldade que a gente tem para delimitar o órgão quando ele está saudável. Resumindo, então, as características de um pâncreas normal são uma textura homogênea, ele é isoecóico ou só um pouquinho hipoecóico em relação ao que está em volta, as bordas são mal definidas e ele se divide em lobo direito, esquerdo e corpo. Esse é o nosso ponto de partida. Beleza, agora que a gente já sabe como é um pâncreas normal, ou pelo menos como é difícil de vê-lo, vamos dar uma olhada no que acontece quando ele inflama. Na pancreatite, a imagem muda da água para o vinho. E essa comparação aqui deixa tudo super claro. Na pancreatite aguda, aquele pâncreas que antes era difícil de achar, agora se destaca. Ele fica difusamente hipoecóico, ou seja, bem mais escuro, e também espessado com contornos irregulares. E notem o contraste. A gordura que está ali do lado fica hiperecóica, muito mais brilhante. Mas não é só a aparência do pâncreas que a gente olha. Nós também buscamos sinais secundários que ajudam a confirmar o diagnóstico. Aquela gordura brilhante, por exemplo, é resultado da saponificação. A gente também pode encontrar líquido livre ali na região. E o duodeno, que fica pertinho, pode ter um aspecto meio ondulado, sabe? Corrugado. São pistas muito importantes. Ah, e é importante dizer que a pancreatite crônica já se apresenta de um jeito diferente. Em vez de escuro e inchado, o órgão geralmente fica mais hiperecóico, mais brilhante e pode até diminuir de tamanho por causa da fibrose. Mas a inflamação não é a única coisa que pode acontecer, claro. O ultrassom também pode nos dar um alerta sobre outras condições bem sérias, como as neoplasias. Então, os sinais que levantam aquela bandeirinha vermelha para a neoplasia incluem a presença de nódulos ou massas, uma ecotextura heterogênea, ou seja, com áreas claras e escuras todas misturadas, e, claro, a possível evidência de metástases em órgãos próximos, como o fígado e os linfonodos. E aqui vem o ponto mais crucial de todos, direto da fonte. As neoplasias não podem ser diferenciadas da pancreatite só pelos achados no ultrassom. A imagem pode ser muito, muito parecida. Para ter um diagnóstico definitivo, a biópsia é fundamental. E só para fechar, outra condição a se considerar é o edema pancreático. Ele aparece como fissuras anecóicas, ou seja, completamente pretas, dentro de um parênquima espessado. Isso indica que tem líquido acumulado dentro do órgão. Tudo isso nos leva, então, à nossa conclusão, que reforça o papel do ultrassom dentro de um processo diagnóstico muito maior. A mensagem principal que fica é esta: o ultrassom é um guia incrível. Ele aponta a direção, nos diz que algo está errado com o pâncreas e sugere as causas mais prováveis. Mas ele é uma peça do quebra-cabeça, e não o quebra-cabeça inteiro. O caminho diagnóstico, portanto, segue uma lógica bem clara. Primeiro, a gente identifica os achados anormais no ultrassom. Segundo, a gente reconhece que existe uma sobreposição de imagens entre condições como pancreatite e neoplasia. E terceiro, usamos essa informação para guiar o próximo passo, que muitas vezes é a biópsia para um diagnóstico conclusivo.